primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4. E nós vamos dar sequência à série de ministrações, quimioterapia da alma. E hoje nós estaremos te apresentando o remédio, o único remédio que pode sarar uma pessoa do orgulho. O propósito da pregação de hoje é te apresentar o remédio e te ensinar como tomar esse remédio. Está escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, o versículo 1 em diante. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4, do versículo 1 em diante. Está escrito assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Pode se assentar, irmão. Domingo passado, nós apresentamos os exames que cada um deve fazer para sondar seu coração, o seu interior, a sua alma, para saber se ela está orgulhosa ou se ela está enferma com o orgulho. Nós finalizamos essa série de ministrações, a pregação de domingo passado, com a seguinte conclusão. Me dê sua atenção aqui, por gentileza. Que pessoas atarefadas estão atarefadas porque a base do atarefamento dessa pessoa é o orgulho. Por querer a aprovação, a pessoa tem dificuldade de dizer não, de sim para todos, e aí se encontra atarefado. Outra conclusão foi que a alma orgulhosa nos leva a ter medo. Por que do medo? O medo é ter medo de reprovação, por exemplo, quando se é para falar em público. O grande medo da humanidade não é morrer, segundo uma pesquisa. O grande medo da humanidade é falar em público. Por que os humanos têm medo de falar em público? Porque temos medo de sermos reprovados. Isso é vaidade. Outros andam doídos, porque foram ofendidos ou rejeitados. Aprendemos que isso também é vaidade. Uma mãe que tem medo de não ser amada por seu filho, sempre vai dizer sim para o seu filho. Um pai que tem medo de não ser amado ou aprovado por seu filho, sempre vai dizer sim para o seu filho. Então, papai e mamãe, a senhora, o senhor que não dá conta de dizer não para o seu filho, é porque você tem medo de ser reprovado por ele. Isso é vaidade. Você que está ajuntando muitos bens para você, muitos, e eu não estou dizendo que ajuntar bens seja pecado. O problema é o que nos leva a ajuntar muitos bens. Normalmente, olha aqui para mim, uma pessoa quer ajuntar muitos bens é porque ela quer provar o seu valor nesse ajuntamento. Exemplo, quantos não estão ajuntando bens para que as pessoas olhem para ele e digam, lá está um homem de sucesso. No fundo, isso é vaidade. Quer ser visto, aceito, aprovado, admirado pelo seu ajuntar, pelo seu sucesso. E aí, os humanos se encontram doentes. Em Romanos, o capítulo 3, versículo 11, diz que não há um humano sequer que busque a Deus. E aí talvez você diga no seu coração, isso não é verdade, pastor, eu busco a Deus. É aí que está a questão, o âmago da questão. Sim, os humanos buscam a Deus, ou pelo menos o sagrado, o sobrenatural. Mas os humanos buscam do modo deles. Os humanos têm esse anseio pelo sagrado, mas por serem orgulhosos e não buscar o Deus Criador, criam para si seus próprios deuses. É por isso que Romanos 3,11 diz, não há um sequer que busque a Deus. A Bíblia deixa muito claro que no início, lá
no jardim do Éden, os humanos, na pessoa de seu representante Adão, foi reprovado por Deus. E a partir daquele dia da reprovação, os humanos tentam ser aprovados. Orgulho é isso. Orgulho é uma busca insaciável por aprovação. Orgulho é uma busca insaciável por apreciação, por autoafirmação. Orgulho é essa busca, e nessa busca temos um prazer de querer nos sentir melhor que o outro para nos satisfazer o nosso ego inflamado. No fundo, o problema do orgulho é um problema de amor. Queremos ser aprovados e aceitos. Os humanos sofrem de amor, por isso buscam tanto a aprovação e aceitação. E aqui, hoje, eu quero lhes apresentar o remédio, o único remédio, que pode, de fato, solucionar trazer saúde para essa alma, arrancar essa alma da escuridão do orgulho. Só existe um remédio. A ciência não consegue solucionar esse problema. Embora temos avançado muito, a ciência não consegue ir tão profundo, porque isso tem a ver com o relacionamento com Deus. Está lembrado? Lá no Éden, nós, em nosso representante Adão, fomos reprovados. E o orgulho é uma busca por aprovação. E aqui nós temos a carta de Paulo aos Coríntios. E a carta de Paulo aos Coríntios, olha aqui para mim, é a carta de Paulo aos irmãos orgulhosos lá na cidade de Corinto. Eles estavam tão orgulhosos que, ao invés deles se deleitarem no relacionamento que eles tiveram com os líderes, Paulo, Apolo, Pedro, eles estavam usando desses relacionamentos para se sentir maior do que os outros. Eles estavam se comparando. Tudo isso era fruto do orgulho. É por isso que no versículo 1 e 2, Paulo vai dizer: parem com isso, nós somos encarregados de Deus, dos mistérios de Deus. Nós não somos nada além disso. Ele diz: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles sejam encontrados fiel. Paulo está dizendo: parem de usar o relacionamento que vocês tiveram conosco para se sentirem maior um do que o outro. Tudo isso é orgulho. Parem, nós somos ministros de Jesus, nós só somos encarregados de Cristo, nada além disso. O que Cristo espera de nós é que nós nos encontremos fiéis nesse nosso trabalho. Pronto. Mas o remédio que Paulo traz para nós, os humanos, está no versículo 3 e 4. Preste atenção. Ele diz no versículo 3: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. A doença que os coríntios, melhor dizendo, estavam sofrendo, Paulo já não sofria mais. Por quê? Porque ele tinha tomado o remédio. E qual foi o remédio que Paulo tomou? Preste atenção aqui. Primeiro, Paulo não dependia da aprovação de ninguém. Ele não dependia que o outro, no julgamento que fizesse dele, pudesse aprová-lo. Quantos de nós não estão amargurados, cansados, com raiva, porque o outro, no julgamento que fez em relação à minha pessoa, ele me reprovou? Quantos? Paulo não está dizendo aqui que não considera a opinião alheia. Ele está dizendo aqui que ele não entra nesse jogo da natureza pecaminosa de buscar aprovação de outros. Você quer ser liberto da doença que se chama orgulho, e todos os humanos têm um tipo de orgulho, pelo menos um grau de orgulho. Você quer ser liberto, nós queremos ser libertos disso. Nós vamos ter que abandonar essa busca da aprovação do outro. Em tudo, o outro precisa me aprovar. Como eu dei o exemplo, o pai que não consegue dizer não para o filho, porque tem medo do filho reprová-lo. No julgamento que o filho fizer de seu pai, o pai, por ter medo de não ser aceito, de não ser aprovado, ele não consegue dizer não para o seu filho. E aí está criando um menino sem limites. Sabe, irmãos, eu tenho muito medo
desses conselhos que dizem assim: vai lá, faz isso para a pessoa, desse modo você resolve o problema. Vai lá, o que custa fazer essa vontade do seu filho, ou do seu marido, ou da sua esposa? A questão é, por que eu estou fazendo? É porque eu estou buscando aprovação? Se a resposta for sim, eu quero te dizer uma coisa: você sempre será reprovado pelo outro. Guarda aí no seu coração. Todas as vezes que você buscar a aprovação do outro, você será reprovado. Por quê, pastor? Porque o outro tem a natureza pecaminosa. É por isso que ninguém encontra a sua satisfação na aprovação do outro, porque o outro é pecador como nós. Se você está tentando, através de ajuntar bens, mostrar seu valor, o outro vai te reprovar. Se você está fazendo todo esse investimento na sua beleza, porque você quer a aprovação do outro, eles vão te reprovar. Nós vamos te reprovar, porque os humanos são pecadores. Alguns e algumas poderiam até dizer: pastor, eu sou da turma de Paulo, eu estou pouco me lixando, o que o outro vai achar de mim, pastor? Estou pouco preocupado, eu vivo a minha vida e eu me basto, eu me sou suficiente, minha opinião para mim já é boa o suficiente. Eu estou pouco me importando com a opinião alheia. Não é assim que resolve o problema do orgulho. Segunda questão, o primeiro, é que Paulo, ele não estava interessado em buscar a aprovação do outro, porque o outro era tão pecador quanto. Agora, veja a parte B do versículo 3. Ele diz: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Agora, a parte B, preste atenção. Nem eu julgo a mim mesmo. Paulo não estava buscando a aprovação do outro, mas ele também não estava buscando a autoaprovação. Sabe por quê? Você vai se reprovar. Você já viu a guerra do espelho? Alguém já viu aí a guerra do espelho? A gente nunca está aprovado quando olha para o espelho. Tem que passar uma maquiagem para ver se aprova. Tem que cortar um cabelo para ver se aprova. Tem que correr atrás de dietas mirabolantes para ver se aprova. Tem que ficar sonhando com uma cirurgia plástica para ver se aprova. Talvez você diga: eu estou pouco me lixando com a aprovação alheia, mas não caia nessa armadilha da natureza pecaminosa, porque nem você se aprova. Nem você está totalmente, plenamente satisfeito em você mesmo. Tem um nariz que gostaria que arrumasse. Sim, Paulo disse: eu não estou preocupado com a aprovação do outro, mas eu também não estou preocupado com a minha própria aprovação. A natureza pecaminosa, ela preste atenção aqui, a natureza pecaminosa é coração enganoso. Sabe, irmãos, na nossa busca da autoaprovação, a gente também baixa demais o nível, para a gente tentar ser aprovado. Alguns, quando vê uma pessoa triste, tentam resolver o problema dessa pessoa triste do seguinte modo, preste atenção, um exemplo. A moça foi rejeitada por seu namorado. Como que as amigas falam com ela? Como é que as amigas falam? Me dê uma frase aí. Você é bonita para ele, minha filha. Você merece outro melhor. Como que é mais? A fila anda, minha irmã. O que mais? Parte para outra. Meu Deus, tem uns conselhos estranhos. Mas vai, vamos lá. Não, mas é isso mesmo que fala. Eu não estou dizendo, é verdade, fala é assim mesmo. O que mais? Tem mais alguma aí? Começa a colocar defeito no rapaz. Olha aqui para mim, cá para nós, isso resolve o problema? Interage comigo, resolve o problema? Não resolve. A gente tenta resolver o problema de vaidade e orgulho, tentando elevar a autoestima da pessoa. O problema é que autoajuda é pouca ajuda. A autoajuda não resolve. Sabe por quê? Porque o problema dos humanos é mais profundo do que ficar se maquiando a alma. A maquiagem borra, ela dura por pouco tempo. E essas frases de autoajuda é maquiagem, vai passar, não resolve o problema. Pastor, então como se resolve o problema do orgulho, da vaidade? Se esse é meu estado natural, se essa é minha busca pro resto da minha vida, uma busca por aprovação, porque eu fui reprovado em Adão lá no Éden, se esse é o âmago do problema dos humanos, como resolver isso? Se eu não posso buscar aprovação no outro porque ele é pecador, se eu não posso buscar a minha autoaprovação porque eu também sou pecador, como resolver o problema
do orgulho. Paulo explica no versículo 4. Ele diz: porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado. Eis aí a resposta. Pois quem me julga é o Senhor. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu não busco a aprovação dos outros, e eu não busco a minha própria aprovação, eu não entro nesse jogo da natureza pecaminosa. O imperfeito, se ele for me julgar, ele me reprova. Eu, sendo imperfeito, quando eu me julgo, eu me reprovo. Então, eu me apego na aprovação de Deus. Eu me apego no julgamento que Deus fez e Ele me aprovou em Jesus Cristo. Eu me apego no julgamento e aprovação que eu recebo do Deus que é perfeito e não é pecador. Aleluia! Autoajuda não iria tão longe. Pastor, joga mais luz nessa questão de ser aprovado por Deus. Joga mais luz. Eu jogo. Eu vou contar uma história de amor. Porque no fundo, o problema do orgulho é um problema de amor. E a história de amor é essa. Preste atenção e eu já estou caminhando para o final. Deus, o soberano e maravilhoso, decide por sua livre vontade criar os humanos. Ele dá a livre vontade aos humanos e também lhe dá um mandamento. Os mandamentos de Deus são mais doces do que o mel. Esses primeiros humanos ouviram o mandamento de Deus, mas decidiram não obedecer. Foram influenciados pelo pai da mentira, Satanás, o verdadeiro orgulhoso. Quando estes humanos comeram o fruto que lhe era proibido, eles tiveram um relacionamento com Deus rompidos, eles foram reprovados por Deus, e a partir de então, os humanos entraram numa busca desenfreada por aprovação. Eles tentam ser aprovados entre eles, mas eles se reprovam. Mas a humildade sempre vence o orgulho. Deus, que é amor e também humilde, Ele se esvazia da sua glória. E Ele vem e é gerado no ventre de uma mulher, uma virgem. Ele se faz um dos humanos. Ele nasce, Ele cresce e vive a vida perfeita que nenhum dos humanos conseguiria viver. Ele vai para a cruz do Calvário e morre para que os humanos orgulhosos fossem alcançados pelo Deus humilde. O problema do orgulho dos humanos era amor. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os humanos buscam ser aceitos. Então Jesus veio, morreu na cruz e foi aceito por Deus, como diz lá a primeira carta de Pedro. Jesus é o aprovado de Deus, como diz Atos 2:22. E todos aqueles que se encontrarem em Jesus Cristo são também aprovados por Deus. Os humanos que se encontrarem em Jesus não precisam mais buscar aprovação em mais ninguém, porque em Jesus o Pai já os aprovou. Os humanos que tanto buscam amor, eles não precisam buscar mais esse amor de modo desenfreado no outro, porque o Pai já provou o seu amor pelo Filho que entregou por nós. Aleluia. Sabe como se resolve o problema do orgulho? É quando eu me encontro aprovado em Jesus Cristo, e eu não preciso mais buscar a aprovação de ninguém. Eu não preciso mais provar o meu valor para ninguém. Por quê? Porque Jesus morreu por mim, mudou a minha história. Sabe, irmãos, nós damos muito ouvido a fake news, a muitas mentiras, mas o que eu acabei de contar aqui é uma história verídica. Eis aí a verdade. E talvez você tenha buscado na mentira a solução do seu problema. Então por que não buscar na verdade? A verdade é, Jesus morreu e foi aprovado por Deus, por isso Deus ressuscitou Ele. E todos aqueles que são encontrados em Jesus Cristo também são aprovados por Deus. A carta aos Romanos, o capítulo 8,
diz, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Fiquemos de pé, por gentileza. O problema do orgulho é um problema de amor. Jesus morreu, ressuscitou e foi aprovado por Deus. A minha aprovação eu encontro em Jesus Cristo. Eu não posso buscar a minha aprovação no outro e nem a minha própria. Eu tenho que descansar na aprovação de Deus em Jesus. Eis aí uma verdade que você tem que guardar na sua mente, mas ela tem que ir para o coração e para a vida. Sabe, você que está aqui conosco, sabe esse medo que você tem de ser reprovado? Você só o vence quando você descansa que em Jesus você é aprovado. Sabe essa sua correria louca de ajuntar coisas para que as pessoas possam te admirar e ver o seu valor? Sabe essa correria, essa canseira que está te levando para um desgaste louco? Então em Jesus Cristo você já é aprovado. Você não precisa entrar nessa correria louca para querer ser aprovado. Sabe essa vida doída, porque foi ofendido, porque foi rejeitado, oh meu Deus, o que será de mim? Então, você não precisa mais ficar doído, porque foi ofendido ou rejeitado, porque em Jesus Cristo você é aceito, aprovado por Deus, aleluia. Feche os teus olhos, equipe de música, esteja aqui comigo por gentileza. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso. Pastor, então esse é o remédio? Sim, eu sou aprovado por Deus em Jesus Cristo. Pastor, como é que eu sou aprovado por Deus? É do seguinte modo, você deve ouvir essa mensagem, você deve crer piamente que Jesus Cristo morreu no seu lugar, você deve crer e descansar nessa verdade, para o seu dia a dia. É isso que é viver pela fé, é isso que é se encontrar em Jesus Cristo, é isso que é ser aprovado por Deus em Jesus, é quando eu creio em Jesus, é quando eu descanso que Jesus fez tudo isso por mim. Feche os teus olhos, converse com Jesus aí. Se você buscar a autoaprovação, você vai ver que você não consegue. A prova do espelho comprova isso. É por isso que todas as vezes, quando chegamos no espelho, nos vemos reprovados. Estamos buscando a autoaprovação. Mas se você descansar na aprovação que Deus tem em Jesus, a sua vida fica boa, minha irmã. A sua vida fica boa, meu irmão. E essa doença do orgulho, você fica sarado dessa doença.